Mais um programa nosso. Nós estamos aqui agora com a professora, escritora, ativista, uma mulher sensacional que merece todos os elogios possíveis de achar para a companheira, assim que eu posso dizer, Lucimar Felisberto. Uma pessoa que vocês vão ver agora nesses minutos que nós vamos ter aqui. Ela vai falar um pouco da sua trajetória, o que vem fazendo na luta contra o racismo aqui no nosso país. Professor Lucimar, quero agradecer muito a tua presença aqui e agradecer muito pelo trabalho de resistência que você está fazendo, que é um trabalho fundamental, um trabalho muito em cima da Lei 10.639. Você que é uma professora, e eu bato muito nisso, porque tem duas instituições que são importantes nessa luta. A primeira é a família é importante, a gente está discutindo a questão racial, levantando a autoestima das mulheres negras, dos homens negros, mas a escola também tem esse papel a cumprir. Então, acho que assim, você é uma das pessoas que vem fazendo esse trabalho. Então, está à disposição, os minutos é todo teu. Carlos, muitíssimo obrigada pelo convite, né? Eu acho que a gente tem, na verdade, ombreado. Se eu estou nessa luta é porque eu sigo o exemplo de pessoas como você. Então, desde já eu te agradeço por isso. Somos historiadores, daí somos co-irmãos também na nossa luta. E, sobretudo, na nossa luta com base nesse termo que você falou, né, na resistência, né? A gente tem entendido que resistir significa muitas coisas, mas, sobretudo, que resistir pode ser feito a partir de várias frentes. Eu gosto muito de dizer que a minha principal frente de resistência, o meu principal papel social na sociedade ainda é o papel de mãe, de filha, de avó agora, né, que estou com 4 netos maravilhosos, na verdade 5 netos maravilhosos. Então, esse é o meu principal papel. Eu acredito que a gente precisa, primeiro, conduzir os nossos. Eu lembro sempre daquela história do avião, né, que a aeromoça ensina que primeiro você se salva para depois salvar as outras pessoas. Então, eu acho que, uma vez que a gente passa por esse processo de conscientização racial, os que estão mais próximos, são os primeiros a serem os nossos alvos. Então, os filhos, a família, a gente vai indo nesse sentido. E, no meu caso, que sou uma professora, isso após o núcleo familiar, é imediatamente a sala de aula, né? Conseguir fazer algum tipo de diferença na vida dos meus alunos. Infelizmente, eles nem sabem que eu estou fazendo a diferença, né? Muitos deles são muito resistentes à forma com que eu intervenho em suas vidas, sempre chamando atenção para os erros, chamando atenção para a necessidade de eles não cometerem bullying, não cometerem racismo, entenderem o que é racismo, terem consciência racial, uma vez que mais de 75% dos meus alunos, eu sou professora de escolas públicas, né, já há 23 anos, então eu atendo mais de 70% de alunos e alunas negras e negros, né? Então, essa galera precisa, de alguma forma, iniciar mais cedo do que eu o processo de letramento racial. Uma vez que eu comecei muito tarde, eu não tenho nenhum problema em falar isso, mas eu iniciei o processo de conscientização racial na universidade, a partir das questões teóricas que foram me apresentadas. Então, eu acho que, hoje em dia, a gente está numa escalada mais rápida de mudanças e transformações sociais, porque eu acho que eu sou a terceira geração de ativistas mais incisivos, né? Por isso que a gente diz que os passos vêm de longe. Então, essa quinta geração, porque já tem uma geração antes das que estão agora iniciando a atuação, ele já vem de um processo de conscientização racial a partir de casa, a partir da escola. São 20 anos da Lei 10.639. Ainda que as pessoas se ressintam da sua implementação, a gente pode ter certeza absoluta que isso está em curso. Então, a gente tem agora alguns jovens muito conscientes do seu papel social, muito crítico em relação às pautas raciais, e isso se deve
a esse trabalho que vem sendo construído pelos diversos movimentos negros desde muito tempo, né? Essa semana eu assisti um vídeo da Sueli Carneiro, que ela disse que o movimento negro começou quando o primeiro escravizado colocou o pé no Brasil. Isso é muito legal, né? Muito legal, né? Ela botou o sarrafo lá em cima. Então é um movimento que vem desde sempre. E eu estou aqui, eu acho que eu me declaro professora antirracista, porque eu acho que a sala de aula e as questões que envolvem a educação é por onde eu me oriento, né? Desde trabalhar conceitos poderosos do ponto de vista da transformação social, até fazer com que esse conceito se transforme em livros para ser consumido pelos professores. Antes de você falar um pouquinho dos seus livros que você vem fazendo e também ajudando várias outras pessoas a produzirem os seus livros também, eu queria que você pudesse aprofundar um pouquinho mais essa discussão, porque sempre eu debato essa questão na escola, a gente poder estar discutindo a luta contra o racismo, mas eu percebo que tem, por parte de alguns professores, muito impedimento. Muitos professores fazem tudo para a gente não fazer essa discussão. Isso acontece com você também? Não, até acontece, só que a gente não pode romantizar o problema que a gente está vivendo. É como eu mesma disse, a minha conscientização racial ela foi tardia. Claro que eu tinha era consciente das questões sociais, né? Mas eu tive contato com uma crítica racial tardiamente. E isso é um ponto. O outro ponto é que a gente vive numa sociedade que o racismo é estrutural. A gente não pode pensar que a gente vai chegar no seio da nossa família negra e não vai ter pessoas ali com tendência de direita e também não consciente, né, em relação às questões raciais e também racista do ponto de vista de discriminar os negros que, de repente, não ascenderam por algum motivo. Não chega a ser racismo, mas é uma crítica racial muito dura que se faz em relação aos seus irmãos negros, né? Então, a gente vê essa crítica racial, ou então o descaso em relação às questões raciais, tanto de familiares nossos, quanto de amigos nossos e, infelizmente, de professores que atuam nos diversos níveis de ensino. No fundo, nós estamos, por mais que a gente combate o dia todo, nós trabalhamos com o conceito da meritocracia. E o pior do que isso, a gente trabalha com esse conceito dentro de um sistema educacional racista. E o racismo do nosso sistema educacional, ele vem desde de quem está lá no poder, que tem a caneta na mão, até o aluno, estudante preto, porque ele está acostumado a não entender que essa base meritocrática ela precisa ser desconstruída. Isso é um exemplo concreto, aprovação automática. Nossa, isso foi um balde de água fria. Essa questão da aprovação automática, eu fico assim, os pais têm que perceber se teu filho não desenvolve, você é culpado, porque você tem que lutar contra a aprovação automática. Eu acho que foi acho que eu nem consegui processar isso, porque foi de fato um balde de água fria. Porque eu tenho lidado com descaso mesmo em relação ao ensino-aprendizado dos alunos, né? E o próprio aluno, ele está tão desencantado de várias coisas, porque a gente vive numa sociedade em que a impunidade ela é padrão, né? Em que a gente vê que aquele que trabalha, pega o trem de madrugada, chega de noite em casa, cuida da sua família, não chega muito em algum lugar, porque tudo que é possível para manter as elites econômicas sendo elite econômica é feito pelas elites políticas, né? Então acaba que os subalternizados, a classe trabalhadora, ela fica muito sem alternativa no que diz respeito à sua mobilidade social, né? Ascender socialmente. As pessoas com muita luta mesmo que
um ou outro membro das classes trabalhadoras consegue se articular ou individual ou coletivamente para chegar à universidade. Então vão chegando alguns para tentar puxar outros, mas todas as dificuldades são lhe postas. Isso assim, a gente fala da universidade e a gente também remete à questão meritocrática, né? Isso. Porque não é só quem passa por uma universidade que consegue ter melhores sucesso na vida. O bem viver, que tanto é proclamado pelo movimento negro, ele não necessariamente precisa de uma ortoga universitária para poder dizer que a pessoa, de fato, tem um status político, econômico, social. Mas, de qualquer forma, a sociedade que a gente vive, ela acaba remunerando melhor as pessoas a partir da sua qualificação profissional. Porque aí, professora, você tem eu sou hoje um leitor, assim, eu leio tudo do Gessé Souza. Eu sou hoje, leio, releio e cada vez mais apaixonado porque como ele escreve, e faço uma recomendação para todos também, e ele trabalha uma coisa que a gente tem que trabalhar muito, e que já teve aqui no nosso estado um movimento que chamava-se Raça e Classe. Uhum. Entendeu? Então, como você diz, a gente tem que introduzir a luta racial, mas não esquecer da luta de classe também. Exatamente. Porque o que acontece, muitas das vezes, uma determinação dessa que faça com que as crianças tenham aprovação automática, essas crianças vão ficar na ralé da sociedade. A gente tem que perguntar se as melhores escolas privadas do Brasil vai estabelecer o mesmo critério, né? Não, é isso que a gente tem que se preocupar, se perguntar. Professor. É aquilo que você falou. Aquele que tem o poder da caneta, o filho dele não estuda em escola pública. Não tem. Então, ele não está na escola pública e ele vai estar no melhor colégio, que depois vai ter o melhor emprego, vai ter o melhor salário, melhor condição. E aí vai dizer pro outro, pra pretinha ou pro pretinho, tu é burro, tu não conseguiu parar essas coisas todas, é assim que vai dizer para eles. A gente já lida com a média, né? As escolas privadas, né? De grande status, ela tem a média 7, 8. Isso. E cobra-se dos nossas crianças a média 5. Então, agora com essa questão da aprovação automática, ou então da possibilidade de levar a dependência de 3 ou 6 disciplinas, o fosso, né, que existia entre o ensino-aprendizagem oferecido pelas escolas públicas e oferecida pela escola privada, ele vai aumentar. Não vai ter como a gente lidar. Isso aí também, eu falei que foi um banho de água fria, isso vai contra a nossa política de cotas, porque a gente vai estar incapacitando intelectualmente as nossas crianças de depois, lá na frente, concorrerem a bolsas universitárias, concorrerem a vagas na universidade, porque, assim, é um processo, é um sistema educacional. Essas regras, esses critérios avaliativos, eles existem justamente porque as crianças, os estudantes, eles precisam ter um certo comprometimento com o seu próprio ensino. E esse certo comprometimento com o seu próprio ensino não é um fato dado. Isso tem que ser ensinado na disciplina. E a avaliação é uma das formas de você disciplinar o ensino-aprendizagem. As crianças precisam cumprir metas para que elas mesmas entendam o valor desse processo de ensino-aprendizagem. Quando você tira, né, essas metas, você está impedindo a maturidade intelectual das crianças, porque elas não vão ter o compromisso de elas mesmas terem um bom processo de ensino-aprendizagem. E, professor Lucimar, eu fico assim, pensando, nós temos aqui 2 negros, um homem e uma mulher, assim, todos nós negros viemos de família muito pobre. Muito pobre. Eu comecei a trabalhar já com 14 anos de idade, eu já tinha carteira assinada. Eu também. Entendeu? Então, o estudo para nós era assim, a gente estudava, eu me lembro que eu fui fazer o chamado hoje ensino médio, eu fui fazer à noite. Eu fui fazer à noite. Entendeu? Então, com maior dificuldade. Quantas vezes eu dormi na carteira,
cansado porque de tanto trabalhar. E eu vejo hoje, com todas essas políticas públicas que é correta, que tem que fazer, agora é o pé de meia, entendeu? E eu não tive essa oportunidade, você também não teve, e nós fomos uma dificuldade. Se brincava na família que tinha que escolher um, entendeu? E aquele um que todo mundo jogava pesado em cima dele. Eu não fui escolhido, entendeu? Bem que, né? Mas assim, assim, o que você acha assim? Você acha que está faltando? Porque assim, se a gente tem hoje rede social, é mentira dizer que não tem informação. Tu tem rede social para todo quanto é lado, para informar. O pai pode pegar uma criança, pega uma página do livro, lê para mim aqui, ou pede para escrever, entendeu? Então você tem todo hoje um processo. Será que os pais entendem que a aprovação automática vai aumentar a desigualdade social? Parece que não. Mas acho que o pior problema é a desqualificação da educação formal, né? Esse acesso a tecnologias inverteu um pouquinho isso. Então, a criança que consegue dominar, né, sabe muito bem usar as mídias sociais, os aparelhos eletrônicos, de forma aparente, parece que esse tipo de expertise ele pode substituir a educação formal. Então, já estão desqualificando a educação formal, considerando que esse tipo de saber ele dá conta de uma série de coisas. E não dá. A gente precisa de engenheiros que sejam capazes de fazer cálculos para construir um prédio que seja seguro. A gente precisa de médicos que sejam capazes de ler diagnóstico, interpretar diagnóstico, que salvam vidas. A gente está no momento em que as pessoas estão morrendo, a gente fala, do nada. Eu passei agora por uma situação com dentistas que eu estou arrasada, porque todo o trabalho que foi feito na minha boca, ele dissolveu. Então, assim, é um trabalho que são os profissionais que chegam formados de forma muito diferente do que foi no passado. E se a gente continuar a produzir esse tipo de profissionais, o Brasil vai ter um problema muito sério no futuro. Na verdade, já está tendo. Todas as pesquisas dizem que nos falta mão de obra qualificada. Isso é correto. Todas as pesquisas, todas as áreas. Nos falta ontem mão de obra qualificada. Eu estava conversando com os companheiros, eu estava no trem, eu saí de Paciência ontem e fui para Central. E fui conversando com o trem, fui conversando com um companheiro que faz um projeto com construção civil. Ele mesmo está falando para mim, Santana, a dificuldade hoje de você conseguir um bom pedreiro, um bom pintor, um bom cara hidráulico. Tem muita dificuldade hoje. Então todos os setores hoje você tem que ter essa dificuldade. Eu conversei com um grande empresário também, lá de Magé, que ele disse que teve que levar a empresa dele para o Paraná, porque ali em Magé ele não conseguia mão de obra qualificada para continuar o seu negócio. O problema do magense? Não, o problema da qualidade do ensino que é oferecido para o magense. Então, quando a pessoa tiver que fazer uma prova em línguas estrangeiras para poder ascender o mestrado, quando eu fiz meu doutorado, eu tive que me qualificar em francês, inglês e espanhol, né? Isso. Então, e essa qualificação, como é que vai ser? Então, se não se oferece ensino de qualidade e se os jovens das periferias não têm poder aquisitivo para pagar curso de línguas, eles nunca vão conseguir fazer uma pós-graduação. Né? Porque a gente precisa entender a importância, a desqualificação do ensino formal, do ensino público, como está sendo feito e aceito pela sociedade. Isso vai já vai acirrar a crise de recursos humanos que a gente vive hoje. E professora, assim, eu, como venho do movimento sindical dos anos 80, a partir da metade do segundo período dos anos 80, eu peguei o CEP, que era um monstro, categoria, fazia manifestação, 20 mil, 30 mil, 50 mil no meio da rua, elegia deputado estadual, o exemplo do Godefredo, que
foi deputado estadual, depois se elegeu prefeito de Niterói. E hoje a gente vê essa categoria que, para mim, é a categoria central. Professor, para mim, tem que ser tratado a pão de ló, com salário, com condições, com hora para poder estudar, entendeu? Ele tem que entrar na sala de aula quando não tendo problema dentro de casa de comida, que o filho está doente, entendeu? Assim. Mas a gente vê hoje a categoria desmobilizada totalmente. Um tema como esse, a gente era para estar radicalizando da sociedade. Entendeu? Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo, assim, eu fico triste. Eu assumo que eu sou sindicalista. Entendeu? Mas é porque as coisas começaram a passos miúdos, foram se fortalecendo. Por exemplo, eu sou da rede municipal de Duque de Caxias. Nós estamos desde 2016 sem aumento. Então, assim, uma categoria que o poder da caneta lhe tira o poder econômico, né? Então, são todos esses anos, 10 anos sem reajuste nenhum. Salário... Observaram o que ela falou? 10 anos sem receber reajuste. Salário completamente corroído. E vão havendo outras intervenções, né, que parte de quem está em cima, né, tipo... Como esse que a gente falou, acabamos de pautar, né? Aí você tem diminuição de carga horária. Os alunos, você não tem mais nenhuma condição, por exemplo, de reter os alunos. Você tem os pais completamente absolvidos por seus problemas econômicos, sociais, né, pessoas periféricas, eles não têm condição de estar presentes em uma reunião de pais para que a gente converse sobre os filhos. Então, existe um problema estrutural mesmo, de desorganização social, que não é das pessoas, mas que lhes são impostos, que as pessoas não conseguem dar conta de responder o sistema pela educação de seus filhos. Então, nós, professores, ficamos completamente acuados, pais que chegam na escola e falam, eu não sei mais o que fazer com essa criança. Né? Quando a gente procura a ajuda dos pais. Crianças que não têm nenhum tipo de entretenimento, que não existem aparelhos públicos que dão conta de oferecer um lazer. Pais que ficam brigando em filas para um atendimento de alunos, dos nossos alunos, né? Eu estou aqui com a mãe que está tentando atendimento para o seu filho há quase 3 meses, não consegue um médico. Então, são tantos problemas que interferem na qualidade de cuidado que os pais podem dar para os filhos, e os professores também não são seres especiais, né? Isso. Os professores não têm superpoderes. Os professores também são impactados por todos esses problemas. Valor de gasolina, de impostos, a gente não tem mais condição de fazer uma viagem, a gente está assim, as pessoas estão adoecendo em sala de aula. Esse ano foi uma coisa escandalosa de pessoas que, como eu falei antes, morreram do nada. Você não sabe responder porque não há diagnósticos precisos. Então, são problemas muito complicados que interferem na educação como um todo. Professora, eu queria que a senhora falasse um pouquinho agora do seu trabalho literário. Eu quero começar... Porque é importante... Eu tive a oportunidade de comer esse livro. Assim, para mim foi uma aula. Ele acaba fortalecendo a nossa luta contra o racismo, porque ele é importantíssimo na nossa formação, porque tira aquele negócio do negro emboçal, do negro burro, entendeu? E mostra o nosso tipo de organização. Porque quando se fala muito na formação da classe operária brasileira, esquece de dizer que os negros foram formados, que o negro... Então esse livro, para mim, como sindicalista, e pouco sindicalista tem essa visão, porque quando o sindicalista começa a estudar, ele vai estudar a partir dos anarquistas. Os anarquistas que viram a referência para o sindicalista tiveram um papel importante, mas antes dos anarquistas tinham os negros que já se organizavam, entendeu? E formaram, entendeu, uma força operária enorme. Então, queria assim, esse livro recomendo para todos aqueles que gostam de ler essa temática. O livro da professora Lucimar, entendeu, é fundamental.
Eu quero começar, Santana, falando sobre essa ortoga que eu recebi ontem, né? Bastante honrada, né? Eu, graças a Deus, acumulo algumas honrarias, mas essa aqui eu recebi da Academia Brasileira Teológica de Letras, né? Academia Brasileira Teológica de Letras, né? Então foi uma comenda que pela primeira vez a academia se propôs a homenagear pessoas negras que tenham também, assim como estão também como eu, lutando pela questão racial, né? Então é um espaço diferenciado, né? Que tem algumas, como eles dizem, esqueci o nome que se dá quando você tem uma tendência política, né? Não diferente da minha, mas eu estou completamente satisfeita pela honraria e, sobretudo, por ter colocado o nome de Esperança Garcia, né? Comenda Esperança Garcia. Então, é uma mulher que, no período da escravidão, se destacou enquanto escravizada por ter atuado no meio jurídico, né? É considerada por alguns a primeira advogada do Brasil. Então é sobre isso, né? Esse livro aqui? Essa minha linha de pesquisa vem nesse encontro de ampliar os debates sobre personagens esquecidos. Esse que você falou comeu. E eu acho um livro maravilhoso, Entre Escravidão e a Liberdade, Africanos e Crioulos no Tempo da Abolição no Brasil. Foi a minha pesquisa de doutorado durante 5 anos em Salvador. Eu catuquei todas as fontes precisas, né, desde processos criminais até jornais, para poder recuperar vivências de homens e mulheres que estavam ainda no período da escravidão, lutando para conseguir mobilidade social. E esse ano a gente está com esse lançamento, a gente está no centenário de nascimento de Frantz Fanon. A gente reuniu um time de historiadores, artistas, músicos, sociólogos, indígenas, homens e mulheres negras também, e são 12 pessoas que se reuniu para fazer uma homenagem a Frantz Fanon. O livro se chama Subjetividades, Decolonialidade e Esperança, Afrodiálogos com Frantz Fanon. Eu fiz questão de trazê-lo hoje, porque no domingo, Santana, vai acontecer uma festa em aniversário dos 50 anos do Instituto de Pesquisa e Cultura Negra, o IPCN. Vai haver um festival do IPCN no Império Serrano. Então a gente vai... Império é escola de estivador e ferroviário, entendeu? Então meu bom negão estarei no Império. Eu sou os dois. Isso, a gente vai lançar um dos eventos do dia, o lançamento desse livro, mas o evento vai ser serão 10 horas de festividade, é o Festival de IPCN. A Afrodiálogos vai estar lá em um camarote, com a sua livraria lá, para todos que tiverem interesse em conhecer. Que hora que vai começar, professora? 10 horas da manhã. De 10 da manhã às 8 da noite. São 10 horas de festival. Então à tarde estarei lá. Olha, são 10 horas de festival. A ideia é que os 50 anos dessa instituição, que representa um marco na luta negra aqui no Rio de Janeiro, seja comemorada. Já está sendo feitas algumas comemorações, né? Já vem sendo organizada, mas essa é a principal e vai acontecer no Império Serrano. A gente aguarda a comunidade lá. Professora, como nós estamos chegando ao finalzinho, e esse aqui, fala um pouquinho desse livro aqui também. Esse foi para contemplar essa festa literária afro que a gente organizou, né? A Afrodiálogos organizou lá em Magé. Então foi a primeira festa literária afro, que eu vou sempre ser grata ao secretário de Cultura, Bruno Lourenço, por ter tido essa sacada e entender a importância da diversidade racial do município e pautar a literatura a partir de gente pretas e indígenas, né? Esse livro, A Pequena História Geral de Magé, já faz parte, na verdade, é uma versão ampliada de um artigo que eu concorri, ganhei um prêmio sobre a história do município. Houve algumas intercorrências e eu acabei não recebendo esse prêmio. Então eu entrego à comunidade magense, né,
e também a sociedade brasileira como um todo, esse livro que é um livro infanto-juvenil voltado para as crianças de ensino básico, mas que traz toda as principais informações sobre a história do nosso município. Professora, eu quero aqui publicamente, eu tive lá no encontro em Magé, quero parabenizar o seu trabalho com toda a equipe, ao secretário de Cultura por ter essa sensibilidade, e esperamos que todos os outros municípios façam esse mesmo trabalho. A professora Lucimar está aqui, contrate ela, chame ela para organizar, porque é um trabalho belíssimo, belíssimo. Pô, eu fui lá, passei algumas horas junto com eles e assim, saí de lá encantado, entendeu? Pelo trabalho que é feito. Professora, queria suas considerações finais, entendeu? E eu sei que a senhora vai viajar agora para um país da África, entendeu? Que é Togo, eu já estive lá em Togo também, vai ter experiências muito bonitas, mas espero que vá pertinho ali colado, que é em Benin. E faça a caminhada do forte, aonde os negros, que depois se tornaram escravos, né? Que estavam presos porque eram espólio de guerra, entendeu? Os negros ali eram espólio de guerra, e vinham para os navios tumbeiros, entendeu? A gente fala navio grego, mas no fundo era navios tumbeiros, porque era o navio da morte, entendeu? E eu fiz essa caminhada desse forte ao mar, entendeu? 5 quilômetros, a coisa mais linda, entendeu? Que a gente reverencia os nossos antepassados, entendeu? As nossas ancestralidades. Então fica as suas considerações. Primeiro eu agradeço pela provocação, né? Então qualquer ente público que deseje que a gente organize uma festa literária afro no seu território, estou contando com a equipe da CEMADES, uma equipe maravilhosa, que abraçou com a Afrodiálogos a proposta, e a gente fez a primeira edição, foi entregue com bastante comemoração. Acho que o saldo é positivo. A gente ainda vai fazer uma pesquisa de opinião, mas a maioria das pessoas que deram retorno foi um retorno muito positivo. Pois é, Carlos, primeira vez no continente africano, né? Eu vou estar no Togo para o 9º Congresso Pan-Americano, que vai acontecer na cidade de... esqueci o nome... Salé, na capital do Togo, ali, né? Então, o congresso ocorrerá entre 8 e 12 de dezembro. O CEAP, que é a instituição que está coordenando o Comitê do Cais do Valongo, está levando um time de intelectuais, na sua grande maioria negros e negras, e eu faço parte do Comitê Científico do Cais do Valongo. Então, na qualidade de pesquisadora, eu vou fazer essa interlocução com o grupo. Estou muito feliz, né, por estar sendo delegada e fazendo essa viagem aí, né? Estou com bastante expectativas e vou registrar tudo para publicar na Afrodiálogos. Terminando, primeiro quero fazer um convite que logo quando voltar do continente africano, você venha contar toda essa história para nós, toda a experiência. E você, que gostou do nosso bate-papo, entre em contato conosco, entre nas nossas redes sociais e dê sugestão de pauta. Eu acho que é importantíssimo a gente aproveitar esse programa para fazer dialogar a todos os assuntos. Claro que tem assuntos que, pessoalmente, eu me interesso, mas a gente tem que ser um programa amplo e democrático. Muito obrigada pelo convite, hein? Eu que agradeço.